Pessoal, está correndo solto uma polêmica boba e que envolve o Ciro Gomes, que mais uma vez ele solta alguma frase que dá margem a antipetismo, a machismo, a tudo de ruim que vem assolando o Brasil depois que em 2013 foi tirada do armário a extrema-direita. Antes de prosseguir, eu quero dizer o seguinte: eu não sou fã do Ciro Gomes, mas eu acho ele um sujeito sério, acho um homem público competente, eu acho que ele foi um bom gestor no Ceará, eu acho que ele poderia contribuir muito com o Brasil, inclusive na hipótese de que o Lula não possa ser candidato. Evidentemente que o Lula vai ser candidato de qualquer maneira, a menos que ele seja preso. Se ele não for preso, há vários pareceres de juristas dizendo que ele poderá ser candidato, porque o TSE ele sempre dá liminar para todos os políticos pelo seguinte: se o Lula concorrer e mesmo assim a justiça confirmar em última instância a condenação dele que vier a ocorrer pelo TRF4, essa pessoa que, não especificamente o Lula, essa pessoa que concorrer na eleição e depois for condenada definitivamente, o mandato dela pode ser tirado. Agora, se a pessoa não puder concorrer na eleição por conta de um impedimento, graças a um processo que não está concluído, o prejuízo dessa pessoa é irreversível. Aí o cara não concorre porque ele está indiciado em algum processo, está sendo julgado, aí no fim do processo ele é absolvido. E aí, quem é que devolve o que ele perdeu? Então, tirar o mandato de alguém, ou impedir que essa pessoa assuma o cargo, sempre vai ser possível. Voltar no tempo para ele poder ser candidato, se caso seja absolvido, não é possível. Então, é muito justo que alguém possa disputar uma eleição, mesmo estando com um processo que ainda não foi transitado em julgado, ou seja, julgado definitivamente. No jargão da justiça se diz transitado em julgado. Muito bem, o Ciro Gomes ele se envolveu numa polêmica recente e tem algumas pessoas, inclusive apoiadores dele, e até pessoas que não são especificamente apoiadores dele, estão dizendo: olha, mas foi uma pegadinha da Folha, tal. E eu vou entrar nesse assunto, acho que todo mundo já sabe, mas se o pessoal não sabe, eu vou relatar o que foi que aconteceu, mas antes eu quero fazer um retrospecto sobre o Ciro Gomes. Vamos lá. O Ciro Gomes, ele quase se tornou uma força na eleição de 2002. E o que acontece é que o Ciro Gomes, ele é um sujeito que debate muito bem, ele fala muito bem, e ele estava surgindo como uma força ali. E ele acabou derrubado pelo quê? Pela sua verborragia. O Ciro, naquela campanha, ele participa de um programa de rádio, e no programa de rádio, a pessoa, o ouvinte que ligou para a rádio para fazer uma pergunta para o Ciro Gomes, perguntou se ele não se julgava uma pessoa destemperada. Sim, porque o Ciro sempre teve a fama de destemperado. O Ciro reage com uma fúria incontida, chamando o sujeito de petista furibundo e de burro, e aquilo pegou muito mal, porque um homem público ele tem a obrigação de dar satisfações à sociedade. Então é a mesma coisa que o Dória hoje, ele reage com fúria a qualquer crítica, né? Então o Ciro Gomes se equipara a um imbecil como o Dória ao agir desse modo. Muito bem. Aí, no mesmo ano, o Ciro, durante uma entrevista, ele é perguntado sobre a Patrícia Pilar, que era sua mulher, então, eles eram casados à época, e que papel ela poderia ter num eventual
na campanha dele e tal. E ele responde, ele faz uma brincadeira, mas foi uma brincadeira que não combina, não é, com um candidato a presidente, porque a situação da mulher num país atrasado como o Brasil, culturalmente atrasado como o Brasil, é uma situação muito difícil. A mulher é discriminada de todas as formas. E aí ele diz que a função da Patrícia Pilar, a principal função dela era dormir com ele. Depois ele tentou se corrigir e tal, desfazer a brincadeira, mas pegou muito mal. Ficou todo mundo constrangido. E a partir daí o Ciro começou a ser desidratado, o Serra explorou muito esse tipo de contradição do Ciro e acabou se tornando adversário do Lula no segundo turno, e o Ciro foi morrendo. Isso em 2002, 15 anos atrás, né? E aí, quando a gente chega nos tempos mais recentes, o Ciro Gomes começa a se tornar uma alternativa, porque ele tem, pelo governo que ele fez no Ceará, que ele foi sempre muito bem avaliado, pela sua trajetória de vida limpa, né? Nunca conseguiram achar nada contra o Ciro Gomes, isso a gente tem que reconhecer. E por tudo isso ele tem, na última pesquisa da Datafolha, ele apareceu com alguma coisa como 10% das intenções de voto, e as pessoas estão pensando que ante uma situação irreversível, por exemplo, Lula pode ser candidato mesmo que seja condenado, mas de repente eles prendem o Lula. Eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que eles não vão ter peito de cometer uma barbaridade dessa, mas se fizerem uma coisa dessa, realmente vai precisar de um candidato, como eu já disse em várias análises que eu fiz aqui. Se precisar de um candidato forte aí que consiga enfrentar um dos fascistas que pleiteiam a eleição, então próximos de conseguir disputar, como o Dória e o Bolsonaro, talvez a gente a gente precise do Ciro Gomes. Talvez. Falam no Haddad, mas o Haddad é um político mais regional, ligado a São Paulo, então não se sabe. Eu gostaria muito que o Haddad fosse presidente da República, porque é um homem muito preparado. Mas o Haddad, eu acho que ele é muito mais hábil que o Ciro. Mas a gente sabe que o Haddad ainda é um neófito na política, né? Ele está estreando, então é possível que o Haddad não seja cabeça de chapa, talvez vice, numa situação como essa, que a gente não quer pensar, mas precisa pensar. Então o Ciro, nessa situação, evidentemente que ele vai ter que ser, vai precisar dos votos dos petistas, mesmo que o Lula indique. Não pode haver entre os petistas um rancor em relação a ele. Se houver, não vai adiantar nada, porque petista todo mundo sabe como é. O petista ele não quer saber, ele joga tudo pro alto. O pessoal de esquerda, as pessoas de esquerda são assim, elas jogam tudo pro alto e adotam uma posição mesmo que perca politicamente. A esquerda tem essa característica de rasgar a camisa, né? Então pode acontecer de o Ciro precisar, e aí o que acontece? Recentemente, em programas de rádio, em programas de televisão, o Ciro, ele dá declarações, recentemente, num programa da Jovem Pan, o ano passado, num programa da TV Brasil, ele deu declarações muito pesadas contra o Lula. O Ciro Gomes disse: essa narrativa de perseguição política do Lula em relação aos processos de que ele é alvo não convence ninguém, ele insulta a inteligência do povo. E também em outros programas aí de televisão tal, ele fez ataques ao Lula desnecessários e que podem atrapalhar muito a eleição dele. Vamos assistir. O senhor disse que então o senhor acha que as investigações estão em curso. Agora, qual é o erro também do Lula? Misturar política com dinheiro. Que é isso? Que é isso? Quer ser político? Quer confrontar
poderoso, não sei o que e tal, não dá para ganhar dinheiro. Não é possível. Não tem uma fortuna na conta dele. Por quê? Para que isso? Para que isso? Então, do instituto, das palestras. Sim, é fora do padrão. Aí os meninos, 2 milhões e 400 para cá, 3 milhões para lá, peraí. Ninguém é idiota. Então, o Ciro Gomes, com esse tipo de atitude, falando sem pensar, depois ele tentou consertar esse discurso, mas palavras são como pasta de dente. Palavras não podem ser colocadas de volta na boca, assim como a pasta de dente não pode ser colocada de volta no tubo depois que a pasta é colocada para fora. E esse é o problema de que padece o Ciro Gomes. E agora ele chega a uma polêmica sobre a eleição de 2018 ao responder sobre a Marina Silva. Vamos ver o que disse o Ciro Gomes sobre a Marina Silva. Não estou vendo a Marina com apetite de ser candidata. Ou então é uma tática extraordinariamente nova que nunca vi na minha vida pública, que é o negócio de jogar parado. Não vejo ela com energia e o momento é muito de testosterona. Não é elogio isso. É mal para o Brasil. Mas é um momento muito agressivo e ela tem uma psicologia avessa a isso. Não sei, eu estou achando que ela não é candidata. Essa declaração é um desastre. É um desastre porque os defensores do Ciro Gomes estão dizendo: mas ele não quis dizer que ele apoia a testosterona, que precisa ser assim. Não, ele não disse, está claro aí, ele disse que não apoia que o momento seja de testosterona, ou seja, ele entende a testosterona como a característica para enfrentar este momento político, que é um momento de violência, é um momento de violência, pelo menos por enquanto, graças a Deus, verbal, mas de violência, de truculência, com Bolsonaro da vida, dando aquelas declarações horrorosas, com o Dória, um verdadeiro animal, né? Então o Ciro diz que a Marina Silva não tem testosterona, ou seja, ela não tem a combatividade necessária para enfrentar. Eu até entendo o que ele quis dizer, mas a forma como ele disse foi uma besteira, foi uma burrada, porque ele associa a combatividade a aquilo que é conhecido como hormônio masculino. Quando você fala, na verdade, a testosterona não é um hormônio masculino, tá? A mulher também tem testosterona, só que o homem tem muito. Assim como todo ser humano tem progesterona, que é o hormônio feminino. Então, em um homem, se você aumenta a quantidade de progesterona, nasce seios, a voz do cara fina. Se você aumenta a quantidade de testosterona na mulher, começa a nascer pelos na mulher. Mas ele disse testosterona em um país em que a testosterona é associada a um hormônio masculino, é associada à masculinidade. Ou seja, ele está corroborando o preconceito ao dizer que para enfrentar com combatividade o quadro eleitoral que vem por aí, precisa ser homem. Então, não tem palavras como essas frases do Ciro Gomes, elas dão margem a interpretações errôneas. Provavelmente ele não quis dizer que na política é preciso ser homem. Provavelmente ele não quis dizer isso. Mas o que parece é o que importa. Ele solta uma frase como essa, ele dá margem a essa interpretação e dá margem à exploração política. Então eu quero com isso me despedir de vocês mais uma vez, pedindo, como sempre,
a quem está chegando agora, a quem assiste os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho ali no canal do YouTube, ou visite sempre o blog da cidadania, que você vai estar sempre encontrando nossos vídeos. Mas assinar o nosso canal no YouTube você nos fortalece, deixando a sua curtida nos vídeos, você nos fortalece e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho para vocês, porque é preciso que as pessoas que estudam a política, como eu faço há tanto tempo, em um momento tão duro como esse para o Brasil, venham a público dar suas opiniões e dar opiniões corretas, e eu julgo, pelo menos a meu juízo, eu estou fazendo o trabalho correto. Assine o nosso canal.